Bom dia, meus irmãos, graça e paz, que a graça do Senhor Jesus esteja na sua vida. Graças a Deus nós podemos nos juntar novamente para servirmos ao Senhor, para adorarmos a Deus nesse tempo, nesse momento. Que você tenha o coração aquecido, apesar do frio dessa manhã. Que Deus esteja abençoando a sua vida, para que você possa manter-se aquecido pelo poder de Deus, pelo Espírito Santo de Deus na sua vida, nas nossas vidas, e que nós tenhamos um domingo de paz, um domingo alegre, um domingo feliz, um tempo para buscar ao Senhor, um tempo para adorar ao Senhor, um tempo para também meditar na sua palavra. Nós estamos hoje chegando no último capítulo da carta aos Hebreus. Nós estamos hoje no último encontro com esse autor aos Hebreus. Nós temos conversado já durante esse trimestre, são 3 meses estudando, 3 meses mergulhando nos ensinos da carta aos Hebreus, e com certeza nós aprendemos muitas coisas. Nós aprendemos que os crentes daquela comunidade enfrentavam uma grande perseguição e uma oposição por prestarem um culto a Jesus. E eles foram orientados a permanecerem firmes na fé, pois Jesus é superior a todo o sistema religioso existente, e após serem ensinados sobre a corrida cristã e como proceder nessa corrida, agora são informados sobre as virtudes da vida cristã, as virtudes que devem ser cultivadas. Ao estudarmos essa carta e qualquer outro livro da Bíblia, nós precisamos ter em mente que os ensinos não se limitam apenas àqueles dias. Não são limitados apenas àqueles dias, mas a nós, crentes do século XXI, a nós que vivemos hoje, que enfrentamos tantas batalhas como aqueles primeiros irmãos. E atualmente os cristãos do mundo todo sofrem algum tipo de perseguição. Veja um paralelo que nós podemos traçar entre aqueles hebreus, aquela carta que foi endereçada aos hebreus, e nós hoje em dia, né? Então, ao nós estudarmos isso, nós podemos perceber isso. Cristãos do mundo inteiro sofrem algum tipo de perseguição. Em alguns lugares isso ocorre com uma intensidade muito grande, com uma intensidade, uma hostilidade muito grande, um risco mesmo à vida, como na Coreia, na China, países da janela 10/40. Em outros lugares, a perseguição ela já ocorre de uma forma mais branda, de uma forma sutil, de uma forma psicológica, ou vem com algum tipo de discriminação, né? Há uma grande proliferação de falsas doutrinas. Nós temos visto muitas doutrinas se espalhando, falsas doutrinas terríveis, falsos mestres que têm se levantado aos montes nos dias de hoje, infiltrando-se nas igrejas, entrando pelas portas das igrejas. O culto ao eu, o culto às coisas materiais, e o paganismo também tem encontrado lugar muito grande no coração das pessoas, e nas práticas dos cultos, hoje em dia também nós temos observado isso, fora as pressões que são enfrentadas todos os dias. Então, nós estamos a exemplo daqueles irmãos ali do primeiro século, a exemplo daqueles irmãos que estavam ali enfrentando lutas, que estavam enfrentando perseguições, que estavam enfrentando situações que causavam dúvidas a eles, e as pressões daquele tempo. Nós também enfrentamos isso nos dias de hoje, nós passamos por tudo isso nos dias de hoje, e ainda passaremos mais por isso nos próximos dias. Então, nós somos desafiados mais do que nunca a viver pela fé. Nós somos desafiados mais que nunca a manter os nossos olhos focados em Jesus para vencer essa corrida que é cheia de obstáculos. Então, nós vemos que não há muita diferença entre a situação daqueles crentes que viviam ali nos meados do século I com os crentes de hoje. Então, por isso essa carta ela é tão atual e ela é tão importante para nós hoje. E nesse último capítulo, o autor ele fala sobre as diversas atitudes que o cristão deve ter nas várias áreas que envolvem a sua vida.
São várias virtudes que elas devem ser buscadas. Então, nós vamos ao texto, o texto de Hebreus, no capítulo 13, o último capítulo de Hebreus. O texto nos diz assim: seja constante o amor fraternal. Não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem o saber, acolheram anjos. Lembrai-vos dos encarcerados, como se presos com eles, dos que sofrem maus tratos, como se com efeito vós mesmos em pessoa fossem os maltratados. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Assim afirmaremos confiantemente: o Senhor é meu auxílio, não temerei, que me poderá fazer o homem? Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Jesus Cristo, ontem e hoje é o mesmo, e o será para sempre. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto o que vale é estar o coração confirmado com graça e não com alimentos, pois nunca tiveram proveito os que com isto se preocuparam. Possuímos um altar do qual não têm direito de comer os que ministram no tabernáculo, pois aqueles animais cujo sangue é trazido para dentro do Santo dos Santos, pelo sumo sacerdote, como oblação do pecado, tem o corpo queimado fora do acampamento. Por isso, foi que também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Saiamos, pois, a ele, fora do arraial, levando o seu vitupério. Na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Orai por nós, pois estamos persuadidos de que termos boa consciência, desejando em todas as coisas viver condignamente. Rogo-vos com muito empenho que assim façais, a fim de que eu vos seja restituído mais depressa. Ora, o Deus de paz se tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança. Vós vos aperfeiçoe em todo bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Rogo-vos ainda, irmãos, que suporteis a presente palavra de exortação, tanto mais quanto vos escrevi resumidamente. Notifico-vos que o irmão Timóteo foi posto em liberdade, com ele, caso venha logo, vos verei. Saudai todos os vossos guias, bem como todos os santos. Os da Itália vos saúdam. A graça seja com todos vós. Amém. Então, esse é o capítulo final da carta aos Hebreus. Esse é o último capítulo da carta aos Hebreus. E ele vai falar, então, sobre as virtudes a serem buscadas. Ele já falou de tudo, ele já falou sobre a primazia de Cristo, já falou sobre tantas coisas, e agora, nos últimos conselhos, ele é como se ele desse uma geral em tudo, desse uma pincelada em tudo, e fala sobre todas, quer falar sobre o máximo, sobre todas as coisas possíveis, para que os cristãos possam realmente viver de forma digna nesse mundo. Então, ele divide em várias áreas e ele fala sobre vários temas dentro dessa carta. Primeiro, ele vai falar sobre as nossas virtudes, as virtudes na vida social. Depois, ele vai falar sobre as virtudes na vida pessoal.
vai também comentar sobre o relacionamento com os pastores, a virtude e a coragem para se identificar com Cristo e as virtudes que são relacionadas à adoração a Deus. Então, são várias virtudes aqui, 5 itens que ele aponta, que ele apresenta e que traz, então, todo o ensinamento e o fechamento dessa carta. Então, quando ele fala das virtudes na vida social, lá nos 3 versículos iniciais, ele está falando, então, sobre 3 pontos importantes. Primeiro é o amor. Nada deve começar sem o amor é a base de tudo. Então, naturalmente, a perseguição forçava aqueles cristãos, os forçava a se tornarem mais duros, a se tornarem até mais frios, e poderia torná-los até mesmo vingativos. Porque o sofrimento faz as pessoas se tornarem mais duras, né? E há uma tendência nossa em querer revidar o mal que recebemos de uma forma negativa também. Então, e além disso, o ensino dos falsos mestres era bem claro, ensinava a eles que se deviam apenas amar aquelas pessoas que fossem iguais, que o amor deve ser apenas entre os iguais, entre aqueles que pensam da mesma maneira. Um ensino errado. Então, ele tenta aqui a corrigir, ele corrige esse erro, ele corrige esse engano e ensina sobre o amor, que é a consideração ao próximo. O amor é a disposição de fazer o bem, o amor é esse desejo de fazer ao bem ao próximo, mesmo que esteja me prejudicando, mesmo que esteja nos fazendo mal. A nossa tendência sempre é fazer o bem àqueles que são simpáticos conosco, àqueles que são gentis conosco, àqueles que nos tratam bem. E quando Jesus nos ensina a fazer o bem a todos, Jesus nos ensina a amar os nossos inimigos, Jesus nos ensina a superar a expectativa deles. Ele disse lá que se alguém te pedir para andar 1 milha, ande 2. Né? Então, Jesus ele propõe um caminho diferente, o caminho do amor, onde você irá surpreender aquele que espera uma atitude negativa sua. O amor é a base de todo relacionamento e ele reflete o nosso relacionamento com Deus, que é amor, que é a fonte de amor. Então, a segunda virtude que ele apresenta aqui está relacionada também com o amor, ela diz respeito à hospitalidade. E aqui havia uma necessidade muito grande de hospitalidade. A hospitalidade, além de ser uma prática daqueles dias, uma prática do judaísmo, a hospitalidade era algo realmente importante naqueles dias. Havia necessidade de receber os irmãos, de recebê-los bem, pois as estalagens eram lugares perigosos, eram lugares imorais, eram lugares também que eram muito caros. Então, hospedar um cristão em casa, mesmo que ele fosse um desconhecido, era uma forma de estar demonstrando esse amor. Os cristãos, geralmente, pessoas que já tinham alguma dificuldade, já tiveram seus bens confiscados, já não estão abastados para poderem bancar as despesas nessas estalagens, e também havia essa necessidade, pois os cristãos eles andavam de um lugar para outro, pregando a palavra de Deus. Então, o ensino é bem claro. Quando você vê um cristão que está passando por alguma necessidade, abra as portas do seu lar, abra as portas da sua casa, sirva-lhe um alimento, o abençoe, o receba. Esse era o ensinamento ali para aqueles irmãos, foi o ensinamento ali para aquela igreja. Socorrer os presos também é um outro item que é relacionado, e isso é dito porque muitos cristãos naqueles dias sofriam as prisões. Eles eram presos. E diferente de hoje, se alguém fosse preso, precisava manter os custos da sua prisão. E essa pessoa que fosse presa, ela tinha que pagar a alimentação, tinha que pagar pelo espaço que ocupava. Se ele ficasse numa casa, conforme a sua punição,
ele também teria que pagar o aluguel daquela casa. Então, todos esses custos vinham da família do preso ou do próprio preso, e nem todos tinham essa condição, nem todos tinham a condição de se custearem, de pagarem pela sua pena. Então, era papel da igreja cuidar destes irmãos como se estivessem presos com eles. Eles deveriam se colocar no lugar destes e também daqueles que foram maltratados, daqueles que estavam sendo maltratados por causa da sua fé. Então, o ensino aqui é que nós devemos ser fonte de alívio aos outros. Devemos ajudar as pessoas, devemos ajudar aqueles que passam por dificuldades, ajudar aqueles que estão sendo maltratados, aqueles que sofrem por algum motivo, e aqueles especialmente domésticos da fé que também têm uma dificuldade, que enfrentam dificuldades, e aqueles cristãos ali que estavam sendo presos puderam então encontrar o socorro e o alívio da igreja que os acolhia e que os ajudava na medida do possível. Em seguida, o conselho que o autor da carta traz é o conselho de cultivar as virtudes na vida pessoal. A vida pessoal ela é muito importante. Nós precisamos também pensar não apenas no aspecto social, no aspecto da sociedade, mas também pensar cada um na sua vida individual, na sua vida pessoal, nos seus relacionamentos pessoais. E nos versículos 4 a 6, ele vai falar sobre isso, ele vai falar sobre essa questão. Então, a primeira virtude diz respeito ao casamento, que deve ser honrado. Precisamos ter casamentos honrados, os crentes precisam saber reconhecer que Deus é o Senhor das suas mentes, que Deus é o Senhor dos seus corpos, e o laço do matrimônio deve ser honrado. Não deve ser desprezado, não deve ser jogado fora, como era costume daquela época. Havia um costume muito forte naquela época em que os casamentos não eram honrados, os cônjuges, as esposas não eram respeitadas, não eram honradas. E há esse costume ainda nos nossos dias e o casamento deve ser sem mácula, isto é, sincero, puro, sem infidelidade, sem impureza, sem devassidão. E essa palavra impureza e devassidão também ela é válida para os que não são casados, que não devem viver uma vida impura, não devem viver uma vida em devassidão, porque isso desagrada a Deus. O segundo conselho aqui, dentro desse bloco, é evitar a ganância. E aí uma outra situação que também nós vivemos hoje, em tempos de crise, nós somos tentados a acumular bens, nós somos tentados a acumular coisas, a nos apegar a essas coisas, e o problema é quando nós colocamos a confiança nos recursos e não em Deus. E há pessoas que são assim, vão conquistando, vão indo e vão confiando mais em seus recursos, vão confiando mais em sua capacidade e esquecem de confiar em Deus que deu e que provê os recursos. Isso também acontecia naquele cenário. Então, o problema está em colocar o coração nestas coisas e querer cada vez mais e mais e ser dominado por essa ganância, por esse apetite, por esse desejo que é insaciável de conquistar as coisas. E o ponto disso, a ponto disso nos afastar de Deus, a ponto disso nos separar de Deus, e Paulo mesmo diz isso, o apóstolo Paulo diz que o dinheiro é a raiz de todos os males, né? Então ele diz que o dinheiro é a raiz de todos os males, porque por causa disso muitas coisas acontecem, muitas divergências, muitas confusões, muitas brigas, muitos crimes, muitas mortes, e o principal, acontece tudo isso quando não se coloca Deus à frente, e aí não tem jeito, porque Deus abençoa e vai nos abençoando, e Ele vai abençoando à medida que nós vamos sendo fiéis e sinceros a Ele, não é? Terceira a virtude, ela diz respeito ao relacionamento, ela diz respeito aqui também à área relacional,
relacional, e aí ela diz respeito ao relacionamento com os pastores, os versos 7, o verso 8 e o verso 17 desse texto falam sobre isso, são versos importantes, são versos ricos que trazem essas informações. Então, a palavra que foi traduzida na nossa versão por guias, em algumas versões aparece a palavra pastores, quer dizer líder, guia, chefe, comandante, governador. São essas as variantes que o grego traz para essa palavra que para nós foi traduzida como guia ou como pastores. Então, ele está dizendo aqui que os cristãos deveriam lembrar dos exemplos da vida, eles deveriam lembrar dos ensinos dos seus guias, que os haviam conduzido à fé e que os guiavam na vida cristã. Esses líderes deveriam ser tidos como exemplos dos fiéis a Jesus. Eles deveriam ser exemplos, devem ser exemplos para que os fiéis olhem para a vida deles e também sejam fiéis a Jesus, sejam fiéis ao Senhor. Então, eles foram exortados, aqueles irmãos foram exortados a obedecerem, foram exortados a se submeterem, foram exortados a serem leais aos seus pastores, acatar as suas orientações, confiar no seu ensino, confiar nas suas instruções, seguir a sua liderança. E muitas pessoas têm dificuldade de submeterem a liderança colocada por Deus. Esquecem que o pastor, que o líder, tem que dar conta do rebanho a Deus. Então, é algo que cabe ao pastor e a Deus, e muitas pessoas às vezes esquecem disso e não querem se submeter aos líderes que Deus coloca, mas esses líderes vão prestar contas ao Senhor, como a igreja também que não os respeita, que não os cuida, também presta contas a Deus por isso. Tá? Virtude e coragem para se identificar com Cristo é o outro tópico que o texto apresenta, dos versos 8 ao verso 14, ele fala sobre essa virtude. A virtude aqui é a coragem para identificar-se com Cristo. Nós precisamos, mais que nunca, de gente corajosa, gente que queira ter coragem para encontrar-se, para identificar-se com Cristo, para demonstrar a sua afinidade, para demonstrar essa identificação com Cristo no dia a dia, e esses cristãos estavam ouvindo doutrinas várias, eles estavam ouvindo várias doutrinas estranhas, coisas esquisitas que estavam sendo ensinadas pelos falsos mestres. No caso aqui, essas doutrinas ensinavam que algumas comidas trariam fortalecimento espiritual. Onde já se viu isso? Comer tal coisa vai me tornar uma pessoa mais espiritual. Deixar de comer tal coisa ou não comer tal coisa fará com que eu me torne uma pessoa carnal. Então, esse também era um problema, uma das falsas doutrinas, uma das doutrinas estranhas que estavam perturbando a igreja. E quando as doutrinas estranhas entram na igreja, elas trazem perturbação na igreja. E não é um problema exclusivo aqui dos hebreus. O apóstolo Paulo também falou sobre o tema na carta aos Romanos, quando ele disse que o reino de Deus não consiste no comer e no beber, mas na justiça, na paz e na alegria do Espírito Santo. Então, a nossa alegria, a nossa paz, ela vem através do Espírito Santo. Então, se você tem paz no seu coração, se você tem alegria no seu coração, é porque você tem a aprovação de Deus naquilo que faz. Esse texto citado, ele está em Romanos 14, 17. Então, nós precisamos aqui de coragem. Coragem para nos identificar com Cristo, coragem para nos identificar com as verdadeiras doutrinas, e nós não podemos ser coniventes com qualquer erro doutrinário, por menor que seja, por mais insignificante que pareça. Um pequeno erro provoca um desvio imenso lá na frente, um estrago muito grande. Então, nós precisamos ser rígidos quanto a isso, e principalmente nos policiarmos para que nós possamos cada vez mais nos identificar, cada vez mais parecermos com Cristo. E as virtudes, o outro tema que ele aborda aqui são as virtudes que estão relacionadas à adoração a Deus.
falou sobre o relacionamento consigo, falou com o relacionamento com o próximo, e agora ele fala das virtudes relacionadas à adoração a Deus, lá quase no final, nos versículos 15 e 16, ele fala sobre essa adoração a Deus. A adoração a Deus está relacionada a uma maneira de viver. Ela não se limita apenas a um momento de culto. Então, muitas pessoas pensam que o momento de adoração é o momento em que vão à igreja, pensam que o momento da adoração é o momento em que estarão cantando hinos e cânticos ao Senhor, mas o momento da adoração não é esse. O momento da adoração é a vida, o momento da adoração é o dia a dia. O momento da adoração está relacionado à maneira de viver. Em vez de sacrifícios, o Senhor prefere os sacrifícios de louvor. O sacrifício já foi feito, o sacrifício já foi feito por Cristo, Cristo na cruz. Então, agora, o que o Senhor prefere são os sacrifícios de louvor. Sacrifícios no sentido de ter uma vida que seja para louvar o Senhor. Sacrifício no sentido de abrir mão de coisas que desagradam a Deus, simplesmente para louvá-lo, para deixá-lo satisfeito com a nossa vida e para agradá-lo. Então, ou seja, uma vida totalmente voltada para a glória de Deus em todos os aspectos e em todos os momentos. Uma vida com fé, uma vida com gratidão e uma vida que tenha lealdade a Deus. Então, essas são as virtudes que estão relacionadas à adoração a Deus. E essa carta ela termina lá dos versos 18 ao 25. Interessante que no final há uma surpresa com o pedido de oração do pregador. Ele pede oração por si, ele provavelmente estava preso na mesma prisão em que Timóteo se encontrava. E ele faz, então, esse pedido para que aquela igreja estivesse orando por ele, para que ele logo fosse liberto também e estivesse com eles, mas em seguida ele também ora e abençoa aquela igreja. Então ele nos mostra com isso que nós devemos orar uns pelos outros. No reino de Deus não existe o maior, não existe o menor, todos são iguais, todos são carentes da graça de Deus e todos devem caminhar juntos, todos devem buscar o bem do próximo e auxiliar uns aos outros. E nesse caso aqui, através da oração, através da bênção, ele abençoa aquela igreja. O nosso chamado como igreja é para abençoar as vidas uns dos outros, então nós devemos ter isso em mente. Nós devemos orar uns pelos outros e abençoar uns aos outros. E ele nos mostra, então, justamente isso, que nós devemos nos preocupar uns com os outros, preocupar-nos com uma família mesmo que somos. E nesse capítulo, então, ele fala sobre o amor. Se nós pararmos e fizermos uma leitura bem apurada desse capítulo, nós vamos perceber isso, que com todas essas nuances que foram apresentadas, com todas essas virtudes que foram apresentadas aqui, esse capítulo acaba demonstrando o amor. O amor é um compromisso do cristão com Deus, um compromisso consigo mesmo e o compromisso com o próximo. E ele nos leva, então, a refletir sobre como está a nossa relação com Deus e como está a nossa relação com os outros. Um relacionamento correto com Deus e com o ser humano é sinal da nossa atitude de oferecer sacrifícios de louvor a Deus e demonstrar o nosso amor e a nossa lealdade a Cristo. Quantas coisas que nós aprendemos com Hebreus, quantas coisas que nós podemos ainda aprender nessa carta, quantas coisas que nós temos a aprender no dia a dia com a palavra do Senhor. Hoje nós vamos ficar com esse pensamento, nós vamos ficar com essa lição, a lição do amor a Deus, do amor a si próprio, a lição do amor ao próximo, essas virtudes que devem ser cultivadas e cativadas por cada um de nós, e que nós sejamos leais a Cristo no nosso viver, que nós sejamos firmes e confiantes, caminhando leais ao Senhor. Que Deus abençoe a sua vida. Nós vamos orar nesse momento.
Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, pelos ensinos que foram trazidos, ó Pai. Pedimos ao Senhor que nos ensine cada vez mais a sermos fiéis, a sermos leais e sermos servos que agradam ao Senhor. Nos abençoe e nos ensina a viver para ti nessa caminhada, no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe sua vida. Que você tenha um excelente domingo.